Professor, me tira uma dúvida. Então, a aula, quando for no YouTube, cada aula vai durar 1 hora? Vai ser de 1 hora, mas aí vai ser a aula gravada. Aí você pode assistir. Porque eu sei, gente, que assistir aula de 1 hora é cansativo. Eu faço minha terceira faculdade, né? Fazendo ela via EAD, e eu sei como é cansativo ver aulas online. Então, tem essa vantagem que você vai poder ver ela, né, de acordo com o seu ritmo. Mas as aulas presenciais aqui dentro de sala de aula, né, que é a duração normal de aula, é 1 hora para cada matéria. 1 hora comigo, tá me aguentando, 1 hora com a Simone, 1 hora com a Luana. Ah, não sei quem é pior, vocês escolhem aí. Depois vocês... Tudo isso na segunda-feira, uma única vez. Tudo isso na segunda-feira, uma única vez. Tá? Vamos lá, gente. Deixa eu pegar aqui nosso assunto de hoje e nós vamos falar um pouquinho sobre... agora sim, ó. Até agora a gente falou sobre o que era uma empresa, como ela se organizava, né? Tudo isso. Agora nós vamos entrar na administração, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, e como eu já disse anteriormente, eu gosto muito quando os alunos participam, né? Ajuda a gente a construir junto o raciocínio. O que vocês acham que é administrar uma empresa, ou qual é a importância de se administrar uma empresa, vocês acham? Ou não tem importância também? Podem ser sinceros, gente. Responsabilidade. Responsabilidade, tá certo. Comprometimento. Comprometimento. Né? Tudo isso tem relação com administrar uma empresa, sim. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Você ter habilidade no seu negócio e principalmente fazer com que o seu negócio seja único. Se você, eu vou fazer doce, tá, mas que tipo de doce que eu vou fazer para deixar o meu doce único, entendeu? Gostei. Marcelo, você pode repetir a pergunta, por favor? Posso. O que vocês acham que venha a ser o administrar a empresa? Ou qual é a importância de se administrar uma empresa? A administração, na verdade, é uma forma da gente poder organizar a empresa como um todo, né? Financeiramente, a questão de marketing, a questão de gerenciar mesmo, né? Seja financeiramente, seja marketing, etc. Muito bom. Mais alguém gostaria de complementar alguma coisa? Então vamos lá. Principalmente não transferir para o cliente a responsabilidade da empresa, nem tampouco para o empregado. Ter isso como algo próprio. Legal. Gente, todas essas respostas que vocês me deram são muito boas. Aliás, eu uso dizer que como um conjunto de respostas, faz tempo que uma turma não me dá respostas assim tão bem estruturadas, tá? É muito legal isso, porque eu não sei se vocês sabem, a administração ela é uma ciência relativamente jovem. Tá? Por que eu falo relativamente jovem? Porque a gente só começa a formular a administração como uma área de estudo, como uma área científica, né, por assim dizer, por volta lá de 1920. Ou seja, aproximadamente 100 anos atrás. Né? Então, assim, não é que ninguém administrava antes disso, né? Mas não existia um estudo aprofundado disso. E aí, aqui em 1920, a gente passa, né, por um momento ímpar, um momento único na história da administração, que foi um cara chamado Henry Ford. Não é exatamente 1920, tá, gente? É aproximadamente ali. Que ele criou um negócio que mudaria as indústrias para sempre.
ele criou um negócio chamado linha de montagem. Tá? Quem é Henry Ford? Alguém aí já ouviu falar desse cara? Vou dar um chute, sei lá, o responsável da Ford, alguma coisa assim, pelo sobrenome. Criador da Ford. Tá? Ele foi o inventor da marca Ford. O Ford, gente, ele percebeu que na fábrica ele tinha funcionários que ficavam muito tempo à toa para montar um carro. Porque enquanto um estava montando ali, por exemplo, o motor, o outro tinha que esperar o motor ficar pronto para poder colocar ele dentro do chassi do carro. Né? Então, o cara ficava parado à toa ali. E ele começou a mudar isso, ele construiu uma linha de montagem. O que é uma linha de montagem? A produção ela vai andando. E aí, conforme ela anda, lógico, né, gente, no primeiro momento, talvez um esteja trabalhando, o resto está atuando. Mas esse que está trabalhando, ele faz um trabalho rápido e passa para o seguinte. E ele não fica parado. Já vem serviço para ele. E vai andando. E aí, logo, todo mundo está ocupado o tempo todo. E ele percebeu que com isso ele conseguia produzir mais e mais barato. E foi aí, gente, que os carros começaram a se tornar acessíveis. Eu sei que carro não é um produto barato, tá, gente? Eu sei que nós vivemos num país que o preço de um automóvel é um dos mais caros, se não o mais caro do mundo. Mas ainda assim, boa parte da nossa população tem acesso a um veículo. Né? Boa parte da nossa população tem um carro, mesmo que seja usado. E isso só é possível graças ao Henry Ford. E aí, dentro dessa criação do Ford, a gente começa a ter estudiosos da administração que começam a olhar e falar, isso aqui funciona, isso não funciona. Né? E começaram a escrever sobre o assunto. E aí surgiu a ciência da administração. O brasileiro, né, que é um povo bem diferente, ele tem um relacionamento meio complicado com essa questão da administração. Muita gente fala assim, para que eu vou estudar administração? Gente, quando eu falo administração, estudar administração, não estou falando que vai fazer uma faculdade necessariamente, tá? Mas eu estou falando assim, estudar a administração. Vocês estão aqui para estudar a administração, né? Então, assim, muita gente no Brasil acha, eu não preciso estudar. O fulano, eu conheço o fulano que nunca estudou nada e a empresa dele deu certo. E alguém que já ouviu essa frase? Várias vezes. Pois é, sabe qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte, 90, não chega a 90, vamos pôr aqui uns 60%, mais ou menos. 60% das empresas que abrem no Brasil fecham antes de completar um ano de vida. Principalmente quando o patrimônio pessoal se confunde com o do sócio. É outro problema, vamos chegar nele já já. Então, gente, 60 é uma porcentagem muito alta, vocês concordam comigo? E não adianta botar a culpa, falar a culpa é do governo, a culpa é da política, a culpa é dos impostos, porque, gente, se tem gente que sobrevive, é porque algum caminho tem. Né? Então, aí a gente começa a pensar que talvez a gente precise ter algum conhecimento na área. E não sei se vocês sabem, dessas que passam de um ano, né, desses 40% que passam, que aí ele passa um pouco 100%, boa parte delas, a maior parte delas fecha antes de completar 5 anos. Ou seja, gente, está faltando conhecimento, né? Eu acho que foi a Yara, né, que falou sobre a questão de conhecer o que eu faço, né, e transformar o meu negócio, meu produto em algo único,
né? Tá certíssimo, é isso que falta. Eu vou contar uma história de derrota para vocês, né? O pessoal costuma estranhar quando eu falo que eu vou contar uma história de derrota, porque todo mundo costuma contar uma história de sucesso, né? De motivação. Mas esse sucesso tá cheio, gente. Eu vou contar uma de derrota, tá? No já muito distante ano de 1993, alguém? 93, 92. Alguém que já era nascido, gente? Eu tinha 2 anos. Eu tinha 3. Pois é, eu tinha 9. Tá? Então, o que aconteceu? Wagner e Márcia não são nomes fictícios, eles são popularmente conhecidos por mim como papai e mamãe. Tá? Resolveram montar uma loja de frios, né? Presuntos, queijos, salames, né? Aquela coisa toda. Lá na mítica cidade de Votuporanga, porque nós somos de lá, né? Eu estou aqui em Rio Preto desde 1999, mas eu sou natural de Votuporanga. Beleza. Wagner não tinha experiência nenhuma de negócios. Márcia também não. Mas eles tinham viajado um dia, viram uma loja dessas em outra cidade e falaram: acho que dá certo. Vamos na cara e na coragem. Vamos na cara e na coragem. Não sei se alguém aqui conhece Votuporanga, mas Votuporanga é o esquema padrão de cidades pequenas, muito embora hoje já seja uma cidade de tamanho considerável. Então, nós temos aqui a praça central da cidade, aqui a Rua Amazonas. Ao lado da Rua Amazonas, do outro lado aqui é a Rua São Paulo. E do outro quarteirão aqui, a gente tem a Rua Sergipe. Rua Pernambuco, perdão. Aqui a gente tem uma rua que eu não me recordo o nome. E aqui uma outra que começa aqui. O comércio da cidade está basicamente nesse miolo aqui, gente. Principalmente na Rua Amazonas. Principalmente na Rua Amazonas, é o forte, isso. O que aconteceu? Essa aqui, a Rua Santa Catarina, foi a rua que eles escolheram para montar o negócio. Tá? Uma loja de frios realmente não tinha necessidade de ser no miolo aqui, então colocaram 3 quarteirões para cá, né? Do lado. Numa região que só tinha consultórios médicos. Gente, é frios. Quem vai comprar frios é pessoa que está em casa, né? Então, quer dizer, já não houve um público forte ali. Beleza. Por que eles escolheram isso? Olha que genial. Porque Márcia, que é funcionária pública, trabalhava num prédio em frente ao local onde eles alugaram. E da janela da sala dela, ela via a loja. Olha que bonito. Né? Então já temos aqui o problema. A Márcia não ia trabalhar na empresa. O Wagner era funcionário público também, hoje já aposentou, mas era funcionário público. Também não ia largar o emprego dele para ficar lá. Então, quer dizer, temos um negócio com 2 pessoas que não entendem nada do assunto, e nenhuma delas vai trabalhar. Então, vamos ver quem que a gente coloca para trabalhar. Vamos colocar os pais do Wagner, né, meus avós paternos. Os 2 já eram bem de idade, aposentados, e falaram, mas nem a pau. Vamos colocar, né, os avós por parte de Márcia. Os 2 ainda estavam trabalhando, próximo de se aposentar, e falaram, eu não vou largar o emprego garantido, vai trabalhar onde eu sei que vai acontecer. Marcelo, popularmente conhecido como eu, tinha 9 anos de idade e não poderia trabalhar. Eu sou o filho mais velho, consequentemente os outros depois menos ainda. Resultado, já sei. Próxima ideia é genial, hein, gente? Contratar alguém. Contratar alguém, mas não qualquer um. Alguém de confiança. A filha da nossa empregada doméstica da época
Meus pais tinham visto ela crescer e tal, né? Tinha acabado de completar 18 anos, ela trabalhava com meus pais desde que eles casaram, então fazia 10 anos que meus pais conheciam a menina. Acabou de completar 18 anos, está precisando de um primeiro emprego. Vamos contratar a Gislaine. Gente, a Gislaine é um amor de pessoa, minha família tem contato com ela, com a mãe dela até hoje. Mas ela não tinha experiência nenhuma. E você coloca ela para atender público, fatiar fios, cuidar do estoque, caixa, limpeza da loja, tudo sozinho. Quanto tempo vocês acham que durou essa empreitada? 4 meses, se muito. Chegou perto. Nem 90 dias, quase. Praticamente não deu nem o contrato de experiência dela. Não deu o contrato de experiência da coitada. Exatamente. Então, assim, gente, tudo isso eu conto para mostrar o quê? Como que a falta de conhecimento do meu ramo, né, de gestão, naquilo que eu quero fazer, é complicado. Isso é muito agravado. Eu vou fazer um convite para vocês depois da aula. Abra no Google e digitei o seguinte, ó, ideias para a hora que você digitar isso aqui, o Google vai sugerir para você, naquelas sugestões, abrir um negócio. Tá? Porque é o que a maioria dos brasileiros faz na hora de pensar em abrir um negócio. E, gente, eu não estou falando que isso está errado, isso pode ser um ótimo caminho. Tá? E aí, normalmente, vai aparecer lá para você o site do Sebrae, vai aparecer o Pequenas Empresas, grandes negócios, sites maravilhosos. Porém, vamos pensar o seguinte. A Yara, eu vou pegar a Yara como exemplo porque ela está participando da aula aqui, tá? Então, a Yara resolveu que ela vai abrir uma empresa, fez a pesquisa no Google, lembrando que eu falei até aqui que não tem nada de errado em fazer a pesquisa, ela não está errada em fazer. E aí ela fez lá, né, abrir um negócio. Aí o que vai acontecer? Os sites vão passar uma lista de coisas, de sugestões, de empresas que estão em alta, ou seja, empresas que estão vendendo bem. Aí eu vou dar um exemplo, né? 2 anos atrás teve uma febre. Quem sabe o que aconteceu? Abriu um monte. Começa com A. Depois um C cedilha. Açougue? Não. Açaí. Açaí. Né? Abriu uma lojinha de açaí na cidade inteira. Você piscava, tinha uma loja nova do teu lado. Né? Verdade. Gente, a maior parte dessas lojas fechou. Ou mudou o ramo, né? Começou a vender salgado, foi vender, virou barzinho, né? E por que isso? Né? Então, o que será que aconteceu se era um ramo? Nossa, está vendendo tanto. O problema é o seguinte. Primeiro, a pessoa entra no ramo sem entender nada do assunto. Ela nunca mexeu com alimentos na vida. E não quer estudar para isso também. Não, eu peguei aqui um modelo pronto, eu vou seguir, né? 2. Ela não tem nenhum diferencial, que é o que ela falou de tornar o seu produto único, né? Não tem um diferencial. Só que enquanto está na moda aquilo lá, está todo mundo consumindo, todo mundo tem o seu cantinho e consegue ganhar um dinheirinho. Mas a moda tem um problema, a moda passa, né, gente? Uhum. Ela acaba. Ela acaba, e a hora que ela acaba, quem não construiu um diferencial, acontece o que com ele? Encerra. Ele acaba junto com a moda, né? Ele encerra as atividades. Eu costumo falar, lá perto de onde eu moro, tinha um açaí, ele funcionava de segunda a segunda,
das 10 da manhã às 11 da noite. Tá? Quando estava na moda. Foi passando a moda, ele começou a funcionar de segunda a sábado, das 2 da tarde às 10 da noite. Até que ele chegou no ponto que ele estava funcionando das 3 da tarde às 8 da noite. Caramba. Gente, isso já estava no desespero. O cara vendeu para o outro reformou o lugar, deu outra cara, e hoje está lá até hoje. Então, o outro que entrou depois construiu uma identidade no lugar. O diferencial que talvez o próprio empresário que estava com a faca e o queijo na mão talvez não tenha enxergado. Isso. E o diferencial é legal falar que, gente, o diferencial não precisa ser algo que ninguém nunca fez antes. O seu diferencial pode ser um atendimento bem feito. Isso é o primordial, que aqui em Rio Preto não tem. Concordo. Ano passado eu fui comprar um violão para minha namorada de presente. E eu comprei num lugar que era um pouco mais caro que os outros, mas porque eu fui muito bem atendido. Ou seja, o consumidor, muitas vezes, ele está disposto a pagar um pouco mais por um serviço, um produto, quando ele é bem atendido. Então, isso pode ser um grande diferencial, gente. Pode ser a qualidade, pode ser uma série de coisas, né? Mas eu preciso saber construir isso. Então, é muito importante eu estudar para que isso aconteça. Esqueça aquela coisa, o Silvio Santos era camelô e conseguiu construir uma fortuna sem ter estudado nada. Concordo. Mas quantas pessoas por aí são o Silvio Santos? Só o Silvio Santos. Né? Para cada um Silvio Santos, a gente tem, sei lá, 1000 pessoas que não têm o talento natural. O que não quer dizer que você não possa aprender. Tá? Gente, hoje eu administro empresa, tenho minha empresa, vocês, mas eu não nasci sabendo administrar. Eu sei estudar. E durante o curso, eu vou trazer algumas dessas passagens que eu tive, né, para poder chegar onde eu estou hoje. Então, é preciso estudo, é preciso diferencial. 3. E aí, gente, pelo amor de Deus, eu vou contar um segredo para vocês. É paixão pelo que faz. Você vai gostar de paixão pelo que faz. Sabe por quê? Funcionário, você contrata ele, né? Eu vou contratar ali o Flávio, a Lucélia, para trabalhar para mim 44 horas semanais. Deu o horário dela, ela bate o cartão, vai embora para casa, porque ela não está nem aí, né, para a empresa. E o patrão? O patrão não trabalha 44 horas semanais, o patrão não trabalha 8 horas por dia, o patrão trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Gente, o patrão, no começo, já vou contar isso para vocês, caso alguém aqui tenha um interesse de abrir uma empresa, nós não tiver uma primeira aula presencial, fazer essa pergunta para os alunos. Quando você decide abrir uma empresa, você tem que abrir ela porque você quer fazer algo por você, pela sua vida. E não porque eu quero ficar milionário, eu quero ficar rico. E você pode ficar rico, não estou falando que não. Mas demora. Tá? E até chegar lá, você vai ter que ralar muito. Você vai ter que trabalhar mais que funcionário. Então, assim, Marcelo, mas meu patrão hoje ele nem vai mais na empresa. Porque talvez ele tenha chegado num ponto que ele não tem mais essa necessidade. Né? Mas em algum momento da vida dele, provavelmente ele passou por isso. Tá? Muitas das vezes o funcionário também, professor, não faz ideia o que o patrão está fazendo para manter aquela empresa. E aí, muitas das vezes o funcionário, ele só chega ali, só quer falar mal, tudo, só que ele esquece de agradecer. Por exemplo, poxa, tanta gente procurando emprego, tanta gente querendo ter suas contas quitadas e tudo, e esquece o principal.
agradece, É uma agradece coisa- pela oportunidade de estar ali. É uma coisa que vocês vão me ouvir falar muito durante o curso, gente, que é o seguinte: eu tenho patrão bom e eu tenho patrão ruim. Não vamos achar que não tem. Isso é E eu natural. tenho É humano. funcionário bom e eu tenho funcionário ruim também. Não vamos achar que todo funcionário é um coitadinho. Tá? Então, preciso saber administrar. E o administrar envolve planejar o que a empresa vai fazer, né? Seja na hora de abrir, porque você pode falar assim para mim, né? Não, Marcelo, eu não vou abrir uma empresa, por que eu tenho que saber isso? Porque se você for o administrador dentro da empresa, Marcelo, mas é um curso de assistente, eu nunca vou chegar em gestor. Olha, eu conheço gente que chegou. Tá? Então, você é que vai também ajudar ou não no seu futuro. Então, você tem que planejar o que a empresa vai fazer. Você vai ter que tomar decisões, e nem sempre essas decisões são agradáveis ou fáceis. Você vai ter que organizar as coisas dentro da empresa. Você vai ter que controlar o funcionamento das coisas. E você vai ter que dirigir a empresa, né? Como assim dirigir a empresa? Qual carro é? Você vai pegar ela em um lugar e o seu objetivo é fazer o quê? Levar ela para outro lugar. Que lugar? Lugar de sucesso, né? Eu acho que ninguém aqui pensa ou em trabalhar ou em abrir uma empresa para ir à falência, né? Nossa, Marcelo, meu sonho é falir a minha empresa, né? Olha, eu recomendo. Então não abre, filho, porque o valor quando você tem uma falência é muito maior do que o seu investimento. Procurar uma ajuda profissional urgente, porque talvez você esteja com alguns problemas psicológicos, se você No for falir a empresa, tá? E só para encerrar, gente, na semana que vem é feriado, tem aula, tá? Na outra, se for presencial ou se não for, a gente não sabe, até esse momento eu preciso que vocês respondam todo o formulário, né, para a gente decidir. A gente vai seguir isso aqui e aí eu vou explicar para vocês esse quadro que tem na apostila de vocês. Tá? Mas eu quero explicar aí que é o porquê desse quadro ser assim. Né? Não é à toa. Capítulo 3, eu não sei a página, tá? Para quem já estiver procurando. A 26, 27. Isso. Tá? Então vocês vão ver que tem ele bem desse jeitinho aqui aí na apostila, né? E aí eu vou explicar ele, por que ele é assim, como funciona, tá? Então, não percam a próxima aula, gente, que daqui para frente agora a coisa vai assim, ó, de administração. Tá? É isso aqui, depois nós vamos ver um pouquinho sobre cargos, hierarquia dentro da empresa, como é que se organiza. Vai ver alguma coisa sobre o 5W2H? Vocês, se eu não me engano, vocês vão ver 5W2H com a professora Luana na parte de planejamento de marketing da empresa. Tá. Tá? É porque eu trabalhei em uma empresa, eu fiz um curso de liderança e caía justamente sobre isso. Eu dou alguns treinamentos também envolvendo essa parte, mas dentro do curso aqui vocês vão ver na matéria da Luana. Um outro professor, sem tá? Eventualmente, talvez a gente possa ver se eu faço uma oficina sobre o assunto, por caso. Mas inicialmente com a Luana. Ok? Muito obrigado pela participação de todos. Até semana que vem, gente. Aliás, obrigada. A outra. Boa semana para todos, bom feriado. Para vocês também, gente. Tchau. Tchau.